diz que a gente sabe que na área acadêmica, a gente sabe que na área que tem muitos estudos, na área científica, nem sempre a gente encontra um caminho aberto, um caminho, como é que eu posso dizer assim, um caminho suave para a religião, para as questões de fé. E Teora, ter você, ter Rogéria, que já esteve aqui conosco, a psicóloga também, Soledade, conosco aqui, todas essas pessoas da área da saúde, como disse, que muitas vezes não, é uma área que tem muitas pessoas que naturalmente estudam muito, então por isso às vezes tem um ateísmo enraizado, e ter vocês da área científica, da área da saúde, junto conosco, dando esse testemunho na paróquia São Mateus, é de uma alegria e como disse o próprio nome, um testemunho de vida e de fé muito grande. Então, que bom, muito boa noite a você e obrigado por você ser São Mateus conosco. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite da paróquia para estar participando dessa conversa aqui com nossos paroquianos e com os demais ouvintes, né, com amigos, pessoas que têm interesse, que têm entrado. Eu tenho visto os debates, né, muito bons. Eu vi da colega Rogéria, muito bom, excelente. E é sempre bom a gente estar fazendo essa conversa, interagindo, né, nesse momento de pandemia, de isolamento, que a gente interage com os irmãos e partilha um pouco as nossas realidades, às vezes são pequenas dúvidas, que a gente, numa conversa, não é, esclarece tantas coisas. Então, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui. A alegria é toda nossa falar de saúde e bem-estar em momentos como você mesmo já disse, em momentos como esse. Também traz, porque a verdade, como a própria palavra diz, ela liberta. A verdade e uma informação dita com responsabilidade, vinda de alguém que conhece a profundidade das coisas que estão acontecendo, nos traz um benefício muito grande, porque a própria verdade liberta, já sendo redundante nisso. Então, ter mais alguém aqui conosco para tratar de assuntos tão práticos e tão reais do nosso cotidiano, que é a saúde de todos nós, é de uma alegria e de uma importância e de uma responsabilidade até social da Paróquia São Mateus trazer vocês aqui junto com a gente. Mas a gente quer te conhecer um pouco mais. Danusa Duarte, ministra da Eucaristia. Eu acho que das suas patentes, ser ministro da Eucaristia, eu já tive a alegria de ser ministro da Sagrada Comunhão. Eu acho que das patentes, nenhuma patente humana consegue chegar perto dessa bênção que é levar Jesus Eucarístico. E como disse a Rogéria em outro programa, não é medicamento, mas é remédio para a nossa alma, a Eucaristia. Mas nos conte um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, para a gente te conhecer. Pronto, então como você já falou, né, começando pela paróquia, então meu nome é Danusa, eu sou farmacêutica bioquímica de profissão, mas começando pela paróquia, né, Deus em primeiro lugar, então o meu estar como ministra da Comunhão Eucarística é um momento muito nobre na minha vida, um momento de muita alegria, em poder levar Jesus, né, para os doentes, para os idosos, e estar servindo ali no altar do Senhor, servindo a Deus, fazendo essa pequena parcela. Eu também represento aqui no condomínio que eu moro, no condomínio Alamedas do Sol, eu represento a comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é a comunidade do nosso condomínio. Então, eu represento essa comunidade na paróquia como cooperadora da missão. Então, é uma alegria muito grande fazer parte dessa paróquia, que eu me sinto filha. Eu me sinto muito acolhida nessa paróquia. Eu amo estar na presença de todos, nas celebrações, nos momentos, enfim. E falando do meu trabalho, então, como eu já falei, eu sou farmacêutica bioquímica, eu sou paraibana, né? Eu não sou sergipana. Então, eu moro aqui há quase 16 anos. Agora, em setembro, fazem 16 anos que eu estou aqui, morando aqui. Então, meu filho mais novo, ele disse que ele é sergipano, porque ele chegou aqui com 1 ano de idade. É fato. E hoje ele tem 17, né? E então, agora em setembro faz 16 anos que eu moro aqui.
Então, eu terminei meu curso em Campina Grande, na Paraíba, que eu sou de Campina Grande, nascida lá, tá? E fiz o curso de farmácia e bioquímica, e aí fiz curso de especialização pela Universidade Federal da Paraíba, em análises clínicas. Chegando aqui depois, eu já fiz uma especialização em vigilância ambiental pela Universidade do Rio de Janeiro. Eu sou mestre, né, em Ciências da Saúde, pela Faculdade de São Cristóvão, né, pela UF de São Cristóvão, tenho mestrado, fiz lá. E também fiz um MBA em Gestão, com foco na saúde, pela FGV de São Paulo, né? Então, todo um foco voltado para a saúde pública. Esse MBA que eu fiz foi, inclusive, promovido pelo Ministério da Saúde. A época foi agora em 2017. Eu ainda estava no LACEN. Então, eu ingressei, né, na minha vida de trabalho de farmacêutica em Campina Grande. Eu fiquei lá, em João Pessoa. Em Campina Grande eu só me formei. Na verdade, eu já fui para João Pessoa. E lá eu ingressei e fiquei 9 anos no serviço privado. Minha vida inteira foi no serviço privado. Então, meu marido veio transferido para cá e a gente veio morar em Aracaju. Chegando aqui, eu já vim, na verdade, contratada. Ele veio antes, ele veio quase um ano antes, eu vim depois. Então, fiz algumas, né, visitei alguns laboratórios, como eu trabalhava em laboratório de análises clínicas, como farmacêutica. Ingressei, eu já vim contratada por um laboratório privado aqui em Sergipe. E daqui as coisas foram indo, né? Deus vai abrindo as janelas e as portas para a gente, né? Já está há quantos anos aqui? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, eu passei num concurso para substituta, logo 3 meses depois que eu tinha chegado aqui. Eu prestei um concurso e entrei na Universidade Federal de Sergipe, onde eu ministrei aula de parasitologia clínica durante 2 anos. E nesse período eu também trabalhava no laboratório privado, trabalhava nos dois. E aí eu recebi um convite para ir para o LACEN. E é muito interessante a minha historinha do LACEN, porque quando eu cheguei aqui, que eu passei na calçada, né, para contextualizar as coisas quando tem que acontecer. Isso. E eu, transitando ali na Campo do Brito, aí vi Laboratório Central de Saúde Pública. Eu olhei assim, meu Deus, parece um sítio, uma granja, uma chácara. Como se faz alguma coisa nesse laboratório? Parece, né, não parece um laboratório, porque a estrutura é um antigo, só uma dúvida, é um antigo Parreira Hortas ou não tem nada a ver? É um antigo Parreiras Horta, né? Certo, é Parreiras Horta. Ali na Campo do Brito, que é o LACEN, que as pessoas conhecem como Parreira Horta, Parreirinha, né? E aí tava lá o nome LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública. Eu disse, poxa, faz saúde pública, Laboratório Central. Achei muito estranho. Passei olhando, porque a estrutura que eu tenho de laboratório é laboratório privado, tem mais um requinte, né? Vamos dizer assim. Exato, uma arquitetura totalmente diferente. Pois é, uma arquitetura diferente. Lá é um prédio antigo, é tombado, inclusive é belíssimo, né? É um prédio belíssimo, apesar de estar precisando de reformas e tudo mais. Mas quem está fora, né? Não imagina um laboratório ali. Isso. Enfim, fui trabalhar normal. E aí, no meu trabalho, conheci uma pessoa que me convida para assumir uma gerência no LACEN. Aí eu falei, o que faz lá? Não, laboratório de saúde pública. Veja, quando eu entrei lá em 2008, eu não sabia nem o que era um agravo. Por quê? Porque no privado a gente fala doença, doença. Então, na universidade, hoje mudou. Mas na época que eu fiz, a gente não tinha a disciplina de saúde pública, o que é extremamente equivocado. Então, a gente tem uma ideia totalmente equivocada. Eu sabia do LACEN, mas assim, o LACEN, no geral, é pouco divulgado. Então, falava assim, Hemocentro e tudo, mas pouco LACEN. E ele, não, você vai assumir a gerência pelo seu perfil. Por quê? Quando eu cheguei para trabalhar aqui, eu vim de João Pessoa e a gente tinha montado lá no laboratório, foi o primeiro laboratório da Paraíba que montou a gestão da qualidade. A ISO, na época, foi ISO 9001. E eu vim... Então, eu tinha curso de auditoria da qualidade. Então, isso chamou a atenção do laboratório que eu trabalhava, né? O gerente, ele, nossa, você faz muita coisa. E, enfim, né? A empatia, eu digo, são os anjos de Deus nas nossas vidas. E essa pessoa me levou para o LACEN
para eu assumir uma gerência. Como eu falei, eu não sabia como funcionava a saúde pública, porque eu achava, inclusive, que não funcionava, né? Então, eu tinha uma história de uma tia lá que precisava ir para minha casa em Campina Grande, ela morava no interior e ela falava muito de problemas, né? Aí depois ela disse, não, agora com o SUS tudo melhorou. Mas para mim ainda era um conflito, né? Porque meu foco era muito privado, Área laboratório privada. privado. Privado. Enfim, entrei no LACEN em 2008, na gerência, com um ano. Eu fui convidada 1 ano e meio para assumir a superintendência do Laboratório de Saúde Pública, porque aí passou a ser uma fundação. Deixou de ser autarquia e passou a ser uma fundação, a Fundação de Saúde Pública, Fundação Parreiras Horta, desculpa. Então, dentre as 3 fundações do Estado, o LACEN, junto com o Hemocentro SVO, estão inseridos na Fundação Parreiras Horta. E aí, Danusa foi para o LACEN e assim, caiu de paraquedas o cargo. Eu falei, mas eu só tenho 1 ano aqui. Foi essa mesma pessoa que me convidou, que sugeriu que eu assumisse. Mas quando Deus quer, Ele quis que você fincasse as suas raízes aqui em Sergipe, se tornasse mais uma sergipana conosco. Olha, tem uma explosão de pessoas aqui, de amigos, como a Danusa é querida, viu? Márcia está dizendo, amiga linda, mas é linda mesmo, por fora e por dentro, viu? Eu estou aqui concordando. Essa amiga de Campina tem Grande, várias pessoas aqui, acho que é Patrícia, Sandra, Fabiola, aqui com os olhinhos de coração para você. Que bom. Mulher virtuosa, acho que é Fabiola, né? Que falou aqui também. Várias pessoas, Ju. É porque no nome que aparece pelo Instagram nem sempre é o nome da pessoa, é um nome fictício que o Instagram coloca. Mas tem muita gente aqui aplaudindo, dizendo que está feliz, está te vendo. Estou vendo os amigos aí, seu Bistrô, minha amiga Polly. Show de bola. Muito obrigada, olha, aqui, gente. Diante desse currículo bonito, de muito mas trabalho... Mas eu nem finalizei, porque hoje eu não estou mais no LACEN. Então, por favor, finalize. Assim, finalize então. Para poder entender onde eu estou. Pronto, ótimo. Então, eu fiquei no LACEN 10 anos, assumi, aprendi... eu lembro que com 1 mês eu estava num evento e tudo que se escreve, muita sigla no Ministério da Saúde, né? Por conta que o LACEN está inserido os LACEN estão inseridos no Ministério da Saúde. E tudo eu anotava, eu pesquisava e eu lia. Foi quando aconteceu o convite e eu acabei assumindo a superintendência. E eu fiquei 10 anos, né? À frente do LACEN. Né? Não foi fácil, mas maravilhoso, porque eu amei trabalhar com a saúde pública e amei entender que saúde pública funciona. Funciona com honestidade, funciona com qualidade, funciona com pessoas responsáveis. Né? Verdade. E temos visto isso agora, muito mais agora, o quanto o SUS tem sido para, literalmente, sem querer ser piegas, mas o quanto o SUS tem sido uma mãe para esse nosso povo. Com certeza. Então é isso. Então de lá eu saí até 2018, né? Eu tinha realmente, meu cargo era uma indicação e eu ainda fiquei esses 10 anos. E no mesmo dia que eu saí, eu recebi um convite do Ministério da Saúde em Brasília para assumir um projeto, para fazer parte de um projeto. Então hoje eu sou contratada bolsista da Fiocruz de Brasília, justamente pelo meu trabalho aqui, né? Meu link com o Ministério da Saúde. O LACEN de Sergipe fez um bom trabalho, graças a Deus, na medida do possível, né? Que muitas vezes eu comprava as coisas do meu bolso, precisava de ovos para fazer meio de cultura, e eu comprava ovos do meu dinheiro, né? Porque precisava fazer os meios de cultura naquele momento e não tinha como comprar. Né? Então, café para os pacientes, porque chegavam com fome, biscoito e N coisas. E aí, agora, eu fui convidada para trabalhar pelo tempo que eu fiquei no LACEN e pelo conhecimento próprio coordenador geral do Laboratório de Saúde Pública. Ele me convidou para estar num projeto frente às emergências em saúde pública. Então, eu continuo trabalhando com os LACEN, agora os LACENs do Brasil inteiro. Então, eu trabalho no projeto de fortalecimento da rede de laboratórios de saúde pública do Brasil, que visita os LACENs do Brasil. A gente já visitou esse projeto começou em junho do ano passado. Nós já visitamos cerca de metade do país, dos LACEN. Estamos fazendo um diagnóstico situacional justamente para entender como eles estavam preparados para a saúde pública.
que a gente já tinha um cenário, né? Como eu já estava há 10 anos, então as conversas com os colegas, tínhamos grupos e muitas reuniões. Então, a realidade de Sergipe não era diferente do Rio Grande do Sul, apesar de ser o Sul. As realidades dos gargalos, muitos se multiplicavam. Lógico que eles tinham outras facilidades, mas a gente tinha as mesmas dificuldades. E no fim, nós conversávamos as mesmas coisas. Então, eu estou nesse projeto com muita alegria. Paramos agora por conta da pandemia, não podemos viajar. A gente faz visita em loco, são duplas. Eu e uma pessoa da vigilância, um representante da vigilância, e a gente faz uma visita em loco com um questionário, um checklist, onde a gente avalia todo o LACEN, infraestrutura, RH, questões de biossegurança, os diagnósticos que ele está fazendo e como ajudar na implementação de trabalhar com emergência em saúde pública, justo nesse momento de pandemia. Então, eles já estão vivendo isso. Né? Deus sabe de todas as coisas e como as coisas se encaixam. E eu não acredito que nada, é por acaso. Eu acho que tudo tem a providência, tudo tem o dedo de Deus e nos ensina, como a gente já vinha conversando antes da gente iniciarmos o programa, o como é importante a gente, num momento como esse, refletir a vida como um todo, em vários aspectos. Então, não querendo diminuir o tema, porque ele é muito amplo, muito vasto, e até mesmo quando a gente fala de saúde, a gente fala de ciência, mas sem querer diminuir o tema, mas eu acho que a primeira pergunta para você, com esse amplo e vasto conhecimento, graças a Deus, e com humildade você nos coloca, a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão imunológica, mas principalmente, vamos falar a língua das pessoas que são simples, que estão em casa. A importância, por exemplo, da alimentação, porque a gente vê até uma quantidade de informação muito grande. As pessoas falam de chá, as pessoas falam de exercício, mas assim, fazendo uma triagem de um conhecimento pé no chão, de um conhecimento através do estudo, que é o seu caso, fala para a gente um pouco da importância da alimentação e já fazendo um link com a questão dos exercícios físicos. Então, a gente, para falar de saúde, né? A saúde, no geral, antigamente era ausência de doença, lá em 1900 e bolinha, hoje não mais, né? Então, hoje o que é saúde? É o bem-estar físico, mental, social e espiritual também, né? Então, é um contexto emocional, né? Então, para você estar em equilíbrio, você dizer assim, eu tenho uma saúde, né? Eu tenho uma vida saudável, são uma série de fatores, né? Então, como a gente já tinha conversado no início, para conversar um pouco sobre a alimentação. Então, a alimentação é extremamente importante. Então, hoje a gente tem muitas facilidades. Se a gente comparar a 3 décadas, 4 décadas, era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, o tempo inteiro com a internet, a gente tem nutricionistas dando aula gratuitamente, cursos online, enfim. Então, o que é que a gente tem que fazer na nossa simplicidade em casa? Pensar que saúde é um contexto. Então, eu preciso estar com minha alimentação saudável, minha mente também, e eu preciso também praticar atividades físicas. Esse conjunto vai proporcionar para que os elementos funcionais do seu organismo, eles aconteçam, né? Então, eu preciso, para eu ter uma boa qualidade de vida, né? Muitas coisas precisam estar associadas a hábitos saudáveis. Então, uma alimentação saudável, ter horário para se alimentar, evitar os doces que a gente sabe, as gorduras, né? As coisas em excesso, ter uma rotina, né? Incluir na rotina, igual você toma café da manhã, almoço e janta, incluir na sua rotina hábitos de atividade física. Ah, Danusa, detesto a academia, não suporto, é chato. Não tem problema, faz o que você gosta. Você gosta de caminhar? Você gosta de pedalar? Você gosta de correr? Você gosta de caminhar na praia? Mas isso tem que ser um hábito. Não é de vez em quando para espairecer a cabeça. Espairecer a cabeça é uma coisa. E ter a qualidade de vida com os hábitos de alimentação, atividade física, mental, entra a oração também, né? A gente sabe o quanto a nossa vida espiritual interage nesse momento. E a gente precisa estar em equilíbrio. A gente precisa ter paz interior, né? Então, você precisa se alimentar bem, dormir bem,
É uma coisa extremamente importante hoje. As pessoas, hoje, inclusive hoje, nesse momento que a gente vive, nesses dias de medo, as pessoas não estão dormindo. Então, a gente tem ouvido tantos relatos, eu acompanho colegas psicólogos, amigos, e quantos, né, têm buscado nas clínicas, nos consultórios, porque não dormem, né? Às vezes até a gente se preocupa de uma situação pontual na nossa casa, a gente não dorme. Não dormir um dia, tudo bem, foi uma preocupação, mas eu não dormir todos os dias, isso vai impactar na minha qualidade de vida e vai impactar na minha imunidade. Porque se eu não durmo bem, se eu não como bem, então, assim, mas o que eu devo comer melhor? Tem várias opções, que aqui a aula não é de nutrição. Não é nutrição. Né? Não é nutrição, mas a gente sabe, um bom café da manhã, um bom almoço, um jantar, pequenos lanches, equilibrado, coisas equilibradas, né? Busca um acompanhamento. Se você tem dificuldade, eu não consigo, eu como compulsivamente. Não, minha irmã, meu irmão. A gente consegue, né? É foco, é meta. Há 5 anos na minha vida. Oi. Danusa, na chamada, a gente, sem querer, sem colocar no script, nós fizemos uma observação que realmente foi importante. Eu falei de um caso pessoal, né, que eu fui diagnosticado com a Covid. Diante de tantas informações de leitura também, eu não só fiquei os 14 dias, mas fiquei 20 dias para poder sair e comprar alguma coisa, etc. e tal. Falei também do exemplo de um amigo. Eu queria que a gente retomasse isso, porque às vezes o medo suplanta nas pessoas a racionalidade. E a gente tem visto pavor mesmo. Você falou aí da psicóloga, nós conversamos com uma aqui no nosso programa, e como esse medo, esse pavor, as pessoas tranca as pessoas, deixam as pessoas paralisadas, até mesmo na sua motivação pessoal, na sua vida. Então, concretamente naquilo que nós estamos falando, eu vou retomar isso aqui. Quantos dias, aquela questão da incubação, quantos dias eu posso sair, eu estou com esses sintomas, feito ou não feito o exame, eu posso sair de casa? Quantos dias exatamente? Nos fale um pouquinho cientificamente dos dias e dessa questão de incubação, e para dar uma tranquilidade para as pessoas, porque esse meu amigo já está há 30 dias e está com pavor de botar a cara na porta de casa. Sim. Então, o medo faz mal. Então, eu sei que é um momento difícil. Todos nós, em algum momento, nos sentimos aflitos. Isso é normal. Mas vem aquilo e você respira e pensa. Porque o medo vai impactar na sua imunidade. Que aí você não vai querer comer, você não vai dormir, pelo que eu estava falando agora. Com relação à contaminação, ao contágio e à possível infecção que acontece. O período a partir do contágio, né? Quando é que acontece o contágio? Eu entrei em contato com o vírus. Seja com uma pessoa, seja numa superfície, peguei sem querer, toquei meu rosto, me contaminei, pronto. Eu fui infectada, tá? Então, a partir daquele momento, o vírus está no meu organismo. Então, ele vai se manifestar ou não. A depender da minha imunidade, pode ser que eu não sinta absolutamente nada. E ele seja assintomático, ele até está lá. Porque nós temos a nossa defesa natural, a imunidade natural. Então, ela acontece. Então, tem pessoas que têm gripe bem fortes, tem pessoas que têm gripe mais suaves. Por quê? Vai depender da imunidade de cada um. Então, com relação ao coronavírus, a partir do momento que você tem um contato, e em tese é o geral para os vírus, são 5 dias o período de incubação. Então, você teve o contato hoje, de hoje até 5 dias, a doença pode se manifestar. Danusa, então no período de incubação a doença está em mim, eu não faço nada, eu não sei. Não. A partir do momento que você se infectou, você já pode, né? O vírus, lógico que ele vai ter que se multiplicar. E aí a carga viral dele, que é o quê? É quanto ele se multiplicou no meu organismo, é que vai dizer meu poder de contaminação. E o quanto eu vou ficar doente, também relacionada à minha imunidade. Então, em até 5 dias, a doença se manifesta. Tem pessoas que se manifestam com 2, com 3, com 4, com 5. Pode até ser que passe mais, mas em tese de 1 a 5. A partir desse 5º dia, ou pode ser antes, como eu falei, começam os sintomas. Então, tem pessoas que vão apresentar
sintomas e tem pessoas que não vão apresentar absolutamente nada, que é o que a gente tem visto na mídia, né? Tenho certeza que todos nós estamos acompanhando. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estão contaminadas e são assintomáticas, elas são pessoas que vão poder infectar outras pessoas sem saber. Inclusive as pessoas dentro da própria casa, tá? Não tem como a gente mensurar. Por quê? Porque eu não estou sentindo sintomas. Então, muito provavelmente, a minha imunidade está bem, eu estava bem, eu estou bem, né? Que a imunidade oscila. Se eu estou estressada, ela cai. Se eu estou com problemas, ela cai. Se eu não me alimento bem, ela cai. Então, é uma Se eu série estou de sem dormir, fatores. ela cai, né? Sim, com certeza. A imunidade, ela varia dentro de um mês várias vezes, né? Então, o que acontece? A pessoa vai, a partir desse quinto dia, ela vai começar, teoricamente, ela vai começar a sentir os sintomas. Então, pode ser sintomas leves, tem pessoas que estão tendo apenas dor de cabeça, tosse, dor na garganta, aí começa a febre. A partir do momento que entra um visitante no meu organismo, ele vai dizer assim, ó, tem alguém aqui que não me interessa. Então, ele vai começar a agir, Lutar. tá? Ele vai lutar para... Isso aqui é um intruso, tem um intruso aqui no meu meio, não me pertence essa pessoa aí que está entrando aqui em minha vida. Saia. Então, é mais ou menos isso. Então, a partir do momento que você entra em contato com um antígeno, que é essa partícula que não faz parte do seu organismo naturalmente vai defender. É aí onde entra a sua defesa natural, né? Que para este vírus nós não tínhamos vacina antes, então ninguém tem imunidade contra esse vírus até o momento e vamos ter a partir de agora, tá? Certo. Então, teoricamente, Então, contaminei, vou ter só para sintomas. trazer mais para a pergunta. Então, quantos dias a pessoa pode ficar assim? Eu tô com sintomas. Um exemplo, comecei agora, minha garganta, hoje, minha garganta começou a coçar, eu Isso. estou sem sentir o cheiro, estou sem sentir o paladar, foi o que aconteceu Paladar. comigo. Eu fiquei sem cheiro, sem paladar e tive febre leve. Pronto, eu comecei a contar hoje. Sintomas Isso. apareceu hoje. Não que eu tenha. Você já explicou que eu já poderia ter sido infectado até 2, 3 dias atrás. Os Sim. sintomas começou hoje. Mas já uns 3 dias atrás eu entrei em contato. Como você falou. Está incubado. O vírus Mas está vamos falar incubado do tempo. Vamos falar do tempo. É lógico que mesmo depois que a pessoa passou pelo período, ele vai continuar, como a gente já tinha falado, com todos os cuidados. Mas o tempo mesmo para eu poder dizer assim, eu posso sair sem a preocupação da minha pessoa transmitir, o tempo mesmo. Tá. Então, tudo a gente tem que falar teoricamente no que existe. Sim. Estamos lidando com um vírus novo e ele tem deixado muitos de queixo caído, com as manifestações clínicas que ele tem apresentado, né? As pessoas têm apresentado com a Covid-19, que é a doença, e com a presença do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. Então, assim, depois que eu me infecto, no seu caso, né? Então, você vai ter que passar pelo menos, porque a partir do momento que o antígeno entra no meu organismo, ele vai começar a replicar. O vírus está no meu organismo, ele vai replicar. Então, um período, eu vou ter uma carga viral apenas de vírus. Meu organismo está defendendo, mas eu ainda não tenho resposta imunológica, que são o quê? Nossos exércitos, os anticorpos. A gente aprendeu isso criança. Então, os anticorpos vão entrar em contato, vão começar a ser produzidos, e aí sim, eu começo a ter as minhas proteínas, as imunoglobulinas, que são as minhas defesas, que vão aparecer, que são os anticorpos IgM e IgG. Então, a primeira fase inicial da doença, só vírus. Depois eu faço uma soroconversão. O vírus vai começar a diminuir. Por quê? Porque o meu organismo vai defender. Então, ele vai combater esse vírus. Eu começo a produzir anticorpos de defesa. Então, quais são os anticorpos que a gente titula hoje? IgM, IgA e IgG para essa doença. Mais IgM e IgA, a gente chama de anticorpo de fase aguda. São depois do 7º dia do início dos sintomas. Então, você começou hoje, até 7 dias você ainda tem vírus. Teoricamente, depois desse dia, a curva de vírus cai. E aí eu começo a crescer uma curva de anticorpos. Tem uma curva clássica na literatura, que não dá tempo eu mostrar aqui. Sim, tudo bem. Então eu começo a titular os anticorpos, que é a minha defesa, tá?
Então, então, a tendência é que o vírus comece a decrescer e ele não seja mais detectado. Então, o exame que a gente vai falar já já, que detecta vírus, ele vai começar a dar não detectável, porque agora eu vou ter anticorpo. Eu ainda estou doente, eu estou convalescendo, então eu ainda transmito. Na teoria, depois de 14 dias, você começa a produzir anticorpos IgG, que é o quê? Imunidade. Aí são os anticorpos que dizem que eu tenho imunidade. Só que, André, para esse vírus, tem acontecido situações muito atípicas. Então, a gente não pode se confiar. Então, a margem é sempre para mais. Você tem que pensar sempre no melhor. Então, eu tenho que ficar mais tempo. Por quê? Como eu falei, o vírus, até o 7º dia, 8º dia, ele começa a decair. Por exemplo, dengue. Eu fiz o meu mestrado foi em dengue. Então, pacientes no 8º dia, eu não conseguia mais detectar o vírus. Com o Covid, você detecta. Tem pacientes que até 37 dias foi detectado o vírus. Isso é inédito. Porque o vírus, ele cai. Porque a sua imunidade age, ele passa a ser não detectável mais. Só que com o Covid isso não tem acontecido. Então, ele chega a 20 dias. Então, a gente está trabalhando, né? Estão trabalhando com a margem mais segura de pelo menos 20 dias. Para você não mais contaminar. Fica 14, por quê? Porque já se considera que você passou 5 com o período de incubação, entende? Então, na teoria, dá uma média de 20 dias. É uma margem, né? Uma margem de segurança, 20 dias. Danusa, certo? Isso. Passo aqui para a gente, outros amigos também já entraram aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite para os amigos. Da próxima terça-feira, às 20 horas, Igreja Missionária. O padre tem trazido coordenadores, diretores de várias áreas importantíssimas da igreja. Essa semana ele nos trouxe do Concílio de Cristandade. E essa semana, na próxima terça-feira, ele vai trazer o coordenador do Terço dos Homens. Essa novidade linda da igreja, que é o Terço dos Homens, e que aqui na paróquia é bem atuante, na paróquia São Mateus. Então, o coordenador, deixa eu ver o nome dele aqui, Carlos Barbosa, será o próximo entrevistado da Igreja Missionária. Então, um abraço ao Padre Henrique que está nos ouvindo e a todos. Na próxima terça-feira vamos, mais do que dar audiência, vamos abrir o nosso coração e vamos ouvir com atenção. É muito bom a gente conhecer a nossa igreja de dentro para fora. Danusa, vamos então falar da realidade, já que o tempo está correndo, né? Está tão bom o papo, mas o tempo está correndo. Então vamos falar agora da sua, já que você trabalhando com o LACEN, está viajando bastante, agora parou um pouco por causa da pandemia, está conhecendo a realidade do nosso país, mas eu acredito que mesmo sem viajar por telefone, em contato com outros profissionais, eu quero que você nos fale um pouquinho sobre como essa questão das testagens, do teste aqui no Brasil, como está acontecendo e como deveria ser o ideal de testagem e por que é tão importante fazer o teste na população em momentos de pandemia como esse. Então, eu vou ser redundante na fala, né? Porque a gente está vendo o cenário do Brasil. Quando é importante, pode ser redundante. Até rimou. É verdade. Então, quando começou essa pandemia, eu lembro que uma pessoa foi entrevistada e eu tive o prazer de trabalhar com ele, um pesquisador muito importante de São Paulo, o doutor Paulo Zanotto, e ele falou isso. Gente, na primeira semana da pandemia, a testagem, tudo tem que acontecer a partir da testagem. Por quê? É onde você faz o diagnóstico, né? Você vai coletar os dados a partir do diagnóstico. Por mais que a clínica seja soberana, eu tenho os dados clínicos da doença, mas quem me confirma? O laboratório. Então, o teste diagnóstico é quem vai confirmar. Eu tive os sintomas. Pode ter sido e pode não ter sido. Outras doenças... continuam acontecendo, né? Acontecendo. A gente está no período de sazonalidade de influenza, de H1N1, dengue, cepa pandêmica, né? Dengue. Então, tem sintomas muito semelhantes. Quantas vezes a gente teve gripe e perdeu o paladar? Não tinha coronavírus.
E até tinha, mas não esse vírus identificado. Ele já tinha sido identificado em outros momentos, mas enfim. Então, o que acontece? A testagem no Brasil, infelizmente, ela não acontece como deve ser. A gente está vendo, comparado com outros países que testam em massa, com a testagem a gente consegue identificar os pacientes positivos e aí sim, fazer, separar, né? Não é separar, a palavra não é separar. A gente vai identificar os pacientes positivos e aí sim, trabalhar com aqueles que estão positivos e fazer o isolamento para aquelas pessoas que já foram testadas e fazer na casa, no bairro. Então, eu tenho dados epidemiológicos com a testagem, isso permite que a epidemiologia entre em campo. Por isso que o laboratório é importante para os dados epidemiológicos, para o cenário. Porque aí a epidemiologia vai saber qual bairro, por exemplo. Aqui está saindo, acho que vocês já acompanham, aqui sai sempre por bairro, né? Sim. Quantos casos no bairro. Então, imagine que, Deus nos livre, que em Aruana, de repente, um boom de casos. Então, a gente provocando a testagem aqui, favorecendo a testagem aqui, iria o quê? Facilitar para entender aonde o vírus está se manifestando. Nesse momento, no país, é aonde o epicentro? Ainda continua sendo São Paulo. Os casos em São Paulo tem outros estados que estão também numa situação muito grave, mas São Paulo vem sendo o epicentro e continua, né? Olha o tamanho de São Paulo, olha o tamanho de Sergipe. Entretanto, a proporção de Sergipe hoje é grave, comparado com São Paulo. Com a quantidade de habitantes, o tamanho do estado comparado com São Paulo e os casos que a gente está tendo. Então, a questão da testagem então, Danusa, ação. dentro do que você está falando, a gente percebe o que eles chamam de subnotificação. Isso. Nós percebemos por causa dessa falta de testagem. Não tem como ter uma política efetiva, porque como você falou, vamos supor que a Aruana, comparado com outros bairros, ele tivesse 100, 150% a mais. Poderia haver um isolamento mais extenso. As medidas de ou até uma contenção. informação. Isso, exatamente. Entendeu? Né? E que é o que a China fez, por exemplo. Voltou, ele perceberam que foi lá numa feira, ali todos os contactantes foram testados. Em uma fábrica, foram né? isolados, né? Então, é trabalhar o isolamento a partir da testagem. Porque com a testagem você vai vendo quem já teve, quem não teve, para ir separando. Vamos usar essa palavra, porque acho que quando a gente fica nervosa, as palavras às vezes somem. Não era essa palavra que eu quero falar, mas todo mundo está entendendo. Estamos em casa. Mas é fazer o isolamento. É isolar, né? Pronto, é isolar as pessoas. E porque eu uso um outro termo técnico, mas agora ele não está querendo vir na minha cabeça, não tem problema. Então, ótimo, o que acontece? Então vamos falar no popular. Todo mundo entende. Então, o que acontece? A testagem é essencial. Então, infelizmente, no Brasil, está limitada, como está limitada no nosso estado. Não tem inclusive, na continuidade ou no tempo de duração da doença também, a falta de testagem tem um direcionamento muito grande, não é verdade? Por não testar, a gente não isola, se não isola, isso aí vai tendo um agravamento, uma continuidade, o que as pessoas estão chamando de segunda, terceira onda, e X e etc, não é isso? Exato, porque como eu não estou testando, se eu não testar, eu não vou identificar. Se eu não vou identificar, eu vou achar que aqui está tudo bem. Quanto menos eu testo, menos eu vou identificar a doença. Então está tudo bem. Não está. Porque a doença é subnotificada, muitas pessoas não estão conseguindo. Por quê? Hoje tem as unidades que fazem o teste quando o paciente chega lá com suspeita, com sintomas, pelo menos 3, 4 sintomas, e aí é que é feita a testagem. Em alguns lugares, como você mesmo falou, no privado, quando é grave. Por quê? Porque a quantidade de testes é pequena no Brasil. No nosso estado, a mesma coisa. Né? Então, o Ministério da Saúde manda, falando aqui também, trazendo para o nosso estado, os kits são encaminhados pelo Ministério da Saúde. Houveram várias compras, a gente acompanhou isso. Que várias Você tem ideia de quantos por cento? Tem ideia de quantos por cento? É vergonhoso o dado, mas eu imagino que seja vergonhoso. Mas você tem ideia de quanto por cento da população do nosso país já foi testada? Só uma curiosidade, você tem ideia mais ou menos, diante do que do conhecimento técnico que você tem com seus amigos? É mínima.
É Olha, irrisório demais, né? hoje eu li alguma coisa sobre, inclusive, está em torno de menos de 1%, menos de 1% da população que deveria ser testada. Por quê? Porque a gente, que seria para garantir, inclusive, para ver quem já está imune, para a gente identificar se existe uma possibilidade de imunidade comunitária, que é a imunidade de rebanho, né? Entendi. Então isso não está acontecendo, porque não está testando, né? Então, Danusa, é o nosso difícil. tempo ele corre e o Instagram, quando chega em uma hora, ele nos desliga. Então, para isso não É, né? aconteceu, mas eu tenho umas perguntas assim importantes que eu Pode queria. fazer. Não é nenhuma pergunta, é assim, é lhe dar a oportunidade de trabalhar com o serviço público, de dizer para a gente a importância do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos Sim. casos até de ministros da saúde anterior, que agora a gente está nesse limbo, mas de que ele era contrário quanto deputado e depois vestiu a camisa do SUS, né, e foi trabalhar, e não vamos entrar nas questões políticas, mas, por favor, não vamos perder a oportunidade de você, diante de tanta experiência, falar para a gente do como o SUS é importante para todos nós, inclusive, principalmente em momentos como esse, e que deve perdurar. Daí a gente tem que pegar alguma coisa de importante e valorizar mais o SUS. Nos fale um pouquinho, então, Sim. dessa E a importância. gente tem essa estrutura. Sim. A gente precisa entender que nós temos no país um sistema que funciona. O problema são pessoas que gerenciam esse sistema que às vezes vão na contramão para que ele não funcione. Nós temos um serviço de qualidade aqui em Sergipe, nós temos os laboratórios centrais que são responsáveis por fazer os diagnósticos. Eles estão fazendo o PCR, que é o teste que você faz a identificação nos primeiros dias do sintoma, como eu já falei. Então, o SUS, os LACENs estão dentro do SUS, estão dentro do Ministério da Saúde essa oportunidade que todo mundo tem é gratuito. Você não paga para fazer, né? Então, primeiro, buscar o serviço de saúde, que eles existem. Existem, no nosso estado, tem 8 unidades básicas, além dos 2 hospitais regionais, as 2 UPAs, né? A Zona Norte e Zona Sul, que você sentindo os sintomas da doença deve buscar o serviço de saúde para fazer o teste. O LACEN está fazendo os testes de PCR. A gente viu na TV com alguns problemas de atraso demorou um pouco, mas por conta de insumos automatizados, mas eles estão trabalhando de segunda a segunda, 24 horas por dia. É um É serviço de mesmo? qualidade, eu garanto para vocês, 24 porque horas por dia? 24 horas por dia o LACEN está Poxa, trabalhando. abnegados. Contratou 30 novos profissionais para este momento de pandemia, tá? E a gente entender que o SUS funciona e que nós temos direito a fazer o teste, desde que estejamos com os sintomas. Agora, como a gente vem falando, infelizmente, o paciente assintomático, ele não, neste momento agora, não temos como testar. Mas você que está sentindo os sintomas mais graves, procure a unidade, que lá vai ser coletado o suave nasal e vai ser feito seu PCR, né? Está sendo entregue aí com uma semana. No início estava entregando com 24, 48 horas. Mas colapsou, né? Normal, com a quantidade de pessoas que estão circulando em Aracaju, porque as pessoas não estão ficando em casa, continuam achando que é brincadeira, né? E continuam fazendo compras desnecessárias. O necessário hoje é alimento e remédio, né? Consulta, se eu sou Sério isso, muito sério diabético, isso. né? Se eu sou diabético, se eu tomo uma medicação e eu preciso buscar, vá buscar. Isso é uma coisa também importante. O SUS continua funcionando para entregar sua medicação. Você que faz tratamento de tuberculose, hanseníase, HIV, todo o serviço se mantém funcionando. Então, você vai lá, se paramenta, coloca máscara, não toque em nada, a higienização das mãos, fazer todos os cuidados que estão sendo colocados na mídia e ir buscar o seu remédio, porque senão você vai ter o Covid mais a doença que você já tem, porque você vai negligenciar a sua doença. Então, temos um serviço de saúde pública que funciona assim,
com qualidade. Infelizmente, o que está acontecendo em Sergipe não é porque Sergipe é diferente dos outros, não. É o que temos no país. Não está sendo possível fazer para todos, mas para os doentes estão sendo feitos sim, tá? Os testes rápidos, que a gente não falou muito de testes porque não deu tempo, mas os testes rápidos que vieram para Sergipe, eles estão sendo utilizados para os profissionais de saúde e o pessoal as pessoas que trabalham diretamente com a saúde e segurança pública, tá? Então, esses dois órgãos estão sendo testados neste momento de prioridade e a gente crê que mais para frente o próprio Estado compre. Eu falei hoje com uma pessoa, compraram, mas tiveram problemas, enfim. Mas o que a gente precisa entender? Que a gente tem um diagnóstico no Estado oferecido gratuitamente. Danusa, tem um amigo aqui, talvez seu amigo conhecido aqui, o Wellington Leite, ele falando... É meu esposo. O Wellington, que bom, ele está nos assistindo. Está aqui parabenizando o LACEN. Não é só também. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, pelo grau da pergunta, eu vou dizer, a pessoa falou assim, mas é importante procurar o serviço em caso de sentir falta de ar? Eu sei que é uma pergunta muito comum, mas eu quero que você responda. A gente tem pouco tempo, antes de fechar o tempo, mas responda, por favor, que eu achei importante. A falta de ar é um sintoma sério, não é isso? Sim, falta de ar já é um sintoma grave, tá? Então, você tem que... A ideia de ficar em casa é para aqueles sintomas leves. Se é leve, você consegue ficar isolado, se isola em casa, porque você, mesmo leve, você contamina as pessoas da sua casa e contamina outras pessoas, se mantém isolado, com máscara, com todos os cuidados de higiene. Agora, se você... me perdi agora na pergunta. Sentiu falta de ar? Sentir falta de ar. Se você sentiu falta de ar, já é um sintoma mais grave. Febre, falta de ar, tosse produtiva, tosse intensa. Procure a unidade. São 8 unidades espalhadas no nosso estado. O Hospital Zona Norte, Zona Sul. Você chega lá, leve um documento que te identifica com foto, de preferência o cartão do SUS, e você vai ser atendido. Tá? Danusa, então, mas as pessoas, só para a gente confirmar isso aqui, as pessoas que estão com sintomas leves, estão em casa, a febre não passa de 37,5, é só a garganta que está arranhando e tal. Também é importante dizer para essas pessoas se cuidarem em casa, para que os nossos postos, para que as nossas redes de saúde também não enchem, porque já estão naturalmente com os casos mais graves, e que as pessoas se tem esse olhar clínico sobre si, mas que também, se possível, se for algo leve, não entrar em pânico, não entrar no medo, como a gente falou desde o início. Eu queria, como nosso tempo, a gente tem tem 5 minutos, eu queria que nós aproveitássemos esse momento final. Você acredita que essa questão da pandemia em relação ao sistema de saúde, principalmente aquele que você está tão intimamente ligado, que é o sistema público de saúde, a pandemia é um divisor de águas? E eu queria que você já emendasse com a sua mensagem cristã, com a sua mensagem de pessoa, em relação à tranquilidade, em relação à oração, em relação desde o início você tem falado, nos falou das questões técnicas, mas sempre colocando a importância da fé, a importância da oração. Então, vamos reforçar isso. Vou só deixar mais claro a pergunta se é um divisor de águas essa questão da pandemia em todo o sistema nacional de saúde, e a sua mensagem final. Sim, com certeza, né? Esse momento vai ficar para o resto das nossas vidas. Então, com certeza é um divisor de águas, sim, para a saúde e para todos os eixos, né? Eu vejo um momento histórico nas nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional, como cristã, entra para todos os contextos. Questão política também, né, Danusa? Aí é crucial, né? Eu nem queria entrar na seara política, porque são muitas situações, mas públicas, né? Políticas públicas. Então, como eu te falei, o meu trabalho é justamente esse: visitar os lacens como estão prontos para a emergência em saúde pública, porque precisam estar preparados para atender essas situações. Infelizmente, quase todos não estão preparados, né? Então, é uma situação nacional. Então, isso é um divisor de água, sim, porque
agora, neste momento, é aquela história, né? Na dor, infelizmente, na dor, tá? Aprende Então, muitas pela, coisas aprende. precisavam já estar prontas, muitas coisas que vêm se batendo no martelo, por mais que eu não trabalhe mais no LACEN, mas eu acompanhando esses outros, os LACEN agora do mundo, do Brasil todo, e é a mesma coisa. Então, assim, é um divisor de águas e que a partir de agora muita coisa vai mudar e já está mudando. Aqui, inclusive. Amém. Então, facilidade para contratação, equipamento, enxergar, né? Falando de laboratório, trazendo a sardinha para minha lata, enxergar que o laboratório é quem faz o diagnóstico. Então, a saúde, né, é um conjunto. O médico precisa do laboratório e a vigilância precisa do laboratório para trabalhar. É uma engrenagem. Todos precisamos estar conectados. O médico sozinho não faz, o laboratório sozinho, a vigilância também não. E tampouco o Estado, o município e o governo federal. Então, a partir de agora, estão vendo que precisava de ajustes. Ajustes nos hospitais, na assistência, né? Lá, os gargalos lá na assistência. E no diagnóstico laboratorial também. Eu digo, sabe, Danusa, eu não sei se é muito baixa a minha colocação, mas eu digo assim, antes da pandemia, se 50% do que já foi utilizado de dinheiro por causa da pandemia, se esses 30% do que já foi de 90 dias para cá, esse dinheiro apareceu de uma hora para outra, se esse dinheiro tivesse sido gerenciado, falando politicamente de uma forma bem da política, a política no sentido de fator de comum entre todos nós. Apareceu dinheiro para construir hospitais de campanha. Graças a Deus, campanha, né? Não tô criticando o fato. Que bom que surgiu. Mas Sim. se antes mas de uma hora para outra teve, assim, o mundo foi pego de surpresa. Surpresa, né? E nos colocou dentro de uma situação de que realmente o dinheiro, ninguém come dinheiro, ninguém bebe dinheiro, Isso. e que o mundo todo, aqui nos países de primeiro mundo, todo mundo chegou à conclusão de que sem pessoas, sem vida, nada disso tem importância. Né? Ou seja, teve que acontecer, infelizmente, isso. Eu fico pensando, se 20% do que foi gasto de 90 dias para cá tivesse lá, será se a gente teria falta de macas nos hospitais, remédios, esparadrapos? Será se 20, 30% desses milhões, bilhões que foram utilizados? É uma coisa impressionante, mas assim, é o que vai ficar. Queria, ainda eu disse que tinha 5 minutos, mas 5 minutos é a partir de agora. Fala, então, assim, abra o seu coração para deixar a mensagem como profissional da área de saúde, como mãe, como mulher, como amiga, tantos amigos seus aqui, eu fiquei impressionado de tantos amigos seus mandarem beijos e abraços, e falarem da sua beleza interna e externa, e eu concordo com todos eles. Obrigada. Pois é, gente, a gente está vivendo isso junto, né? E eu acho que é um momento que a gente tem que respirar e rezar. Eu confesso que em algum momento fiquei, né, nervosa, precisei ficar uns dias sem assistir televisão. Sim, somos pessoas humanas, né? Mas na fé, né, e na obediência. Eu queria falar da obediência em a gente obedecer os protocolos e o que tem que ser feito. Este momento é um momento de isolamento, de restrição, de a gente fazer o que é necessário. Então, primeiro, obedecer, porque está no mandamento obedecer, faz parte de ser um cristão, né? Então, a gente precisa ser honesto com nós mesmos e com as pessoas. Eu não posso estar levando doença para ninguém. Então, com os cuidados, se eu preciso visitar alguém, ver alguém, receber alguém, coloque a máscara, os cuidados. E, acima de tudo, manter um equilíbrio emocional. E isso eu busco muito na oração, na leitura da palavra, textos bíblicos, estudo bíblico, oração do texto, cada um na sua fé. Cada um que está aqui na sua fé. Mas um momento que você se interiorize e tenha a certeza de que tem que manter a calma, fazer o que é correto, fazer a sua parte e orar por todos também. Ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Isso é um momento de partilha também. E a gente enxergar o próximo. Enxergar o próximo, mais próximo da nossa própria casa, o próximo da nossa comunidade. Então, é isso. Né? A gente precisa estar unido na fé
e ajudar na medida do possível, seja com a palavra, seja com o que precisarem de mim sobre diagnóstico. Tô aberta para... A live é muito rápida, precisaria de muito mais tempo. A não gente vai dar tempo doa, para falar. como diz o escritor Augusto Cury, mais do que dar presente, a gente dar de si para as pessoas. Isso. Então, se você se coloca à disposição dos amigos, dos irmãos que estão nos ouvindo, a gente fica muito feliz, porque a igreja continua viva, né? A igreja somos nós. Então, estamos em um canal cristão, católico, e aí é um testemunho de cada um de nós. Nós temos um projeto chamado Família Solidária, né? Que eu sei que não só de pão vive o homem, mas de pão também vive o homem. Né? E a gente tem esse projeto lindo, que eu tenho certeza que você participa, e que daqui a mais umas semanas a gente volta a falar sobre ele. Muito obrigado. Que Deus, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Mãe das Dores. Amanhã se celebra também o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E domingo, São Pedro e São Paulo. São figuras para nós muito importantes de evangelização, de fé. E a nossa mãe, que tem 300 nomes, e entre elas são difíceis. E a todos os irmãos paroquianos, essa Ave Maria, a todos que podem ter o sintoma, podem estar doentes ou não estar doentes, que estão em isolamento, aqueles que amedrontados, doente do corpo, doente da mente, e a doença é uma questão muito vasta. Vamos rezar então a Nossa Senhora pedindo a proteção a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe e Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer imenso. Estava até ansioso por esse dia de hoje e estou muito feliz com a sua participação. E a gente se vê por aqui, porque somos São Mateus. Não é isso? Obrigada. Hashtag somos São Mateus. Somos São Mateus, graças a Deus, né? Eu quero aproveitar para outros momentos. Estou aqui. O que puder ajudar, partilhar com os amigos. Amém. Aqui os amigos Cristiano mandando um abraço, o Santana, muita gente aqui, o Padre Henrique, o Wellington, como a gente já falou, o Roberto, Miriam, tem o Marcos, Giovânia, tem uma pessoa aqui que perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai estar nas redes sociais, no YouTube também, a gente transmite lá e fica lá para você. Ela disse que chegou agora, mas pode rever sim esse programa. Estamos já dando tchau para vocês, o tempo já está se esgotando. Saúde e paz. Obrigado, Danusa.